Olá, espero que todos estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Lázaro e daremos início agora à disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho. Entretanto, antes de iniciarmos a disciplina, eu gostaria de deixar alguns recados aqui e, além do mais, algumas sugestões. Essa disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho é uma disciplina que ela tem uma base teórica muito densa. Além disso, ela recorre a várias e várias legislações, fazendo com que o conteúdo ele seja um conteúdo bem extenso. Para que o processo de ensino e aprendizagem se desenvolva da maneira correta e para que o aluno obtenha o êxito, é importante que ele se dedique e sempre que tiver dúvida, recorra aos materiais de apoio. Alguns livros eles serão acessados através da biblioteca virtual. Outros serão disponibilizados na plataforma. Além disso, as legislações que serão utilizadas nessa e nas próximas aulas também estarão disponibilizadas na plataforma que você está estudando. Partindo de todo esse material introdutório, vamos dar início então à nossa aula de hoje. E a aula de hoje nós traremos conceitos importantes, além de várias legislações que são a base da higiene e segurança do trabalho. Durante o curso nós iremos entender que a segurança ela é resultado de várias e várias atitudes. E essas atitudes elas são ligadas umas às outras, fazendo com que haja durante todos os dias e durante toda a nossa vida profissional, que haja êxito e que nós não, porventura do trabalho, nos envolvemos com nenhum tipo de acidente ou não adquirimos nenhuma lesão durante a nossa atividade laboral, ou seja, durante os nossos dias de trabalho. Então, vamos seguir, tá? Como eu disse anteriormente, alguns livros serão acessados através da biblioteca virtual. Um desses livros é este livro, Introdução à Higiene e à Segurança do Trabalho. O seu acesso ele é realizado através da plataforma virtual. Você, aluno do Instituto Federal do Norte de Minas, através da utilização do seu e-mail e da sua senha, você consegue, ao clicar nesse link, acessar este livro. Além deste livro, nós também iremos utilizar este dicionário de saúde e segurança no trabalho e meio ambiente, que também é um livro que você conseguirá realizar o acesso através da biblioteca virtual. Já esses dois próximos livros que nós veremos, vocês terão acesso porque eles estarão disponibilizados na plataforma, tá? Nessa plataforma em que você está vendo as aulas, tá? Eles são dois livros produzidos pelo professor Neverton, o primeiro intitulado Segurança do Trabalho e o segundo Segurança do Trabalho 1. E este segundo livro, além do professor Neverton, ele também foi produzido pelo professor Leandro. Ambos esses livros são livros que foram produzidos por professores que estão na rede federal e têm acesso, além de vocês terem acesso no portal, vocês também têm acesso destes livros através destes links que constam nestes slides. Para que possamos iniciar a nossa conversa, é interessante que a gente entenda quais são os conceitos de saúde e os conceitos de segurança. Em momentos anteriores, eu comentei com vocês que a segurança ela é como se fosse a pavimentação de uma rua, tá? Para que uma rua ela seja, que ela tenha qualidade, nós precisamos fazer, durante o recapeamento, várias etapas. A primeira etapa é compactar o solo, a segunda etapa é aplicar o piche, a terceira etapa é aplicar a massa asfáltica e a próxima etapa é passar com um rolo compactador. Tá? E qualquer falha em qualquer uma dessas etapas vai resultar
na baixa qualidade deste asfalto. E no processo, né, no dia a dia, nas atividades laborais, quando nós temos as falhas relacionadas à segurança, nós podemos ter danos gravíssimos. Para que continuemos na caminhada durante todo esse percurso formativo, nós precisamos saber o conceito de, inicialmente, saúde, tá? Que foi um conceito que a Organização Mundial de Saúde, em 1946, definiu que saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou enfermidade. Há pouco, passamos por um momento pandêmico em que ficou evidente que, além do nosso estado de saúde com relação ao bem-estar físico, nós também precisamos tomar cuidado da nossa parte mental, além da nossa parte social. Agora, caminhando para o nosso próximo conceito, nós temos o conceito de segurança. Através do dicionário Oxford, nós conseguimos obter o conceito de saúde sendo conceituado como estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais. Eu quero destacar aqui uma palavra que é muito importante, tá? Condição, tá? Ou seja, se nós estamos em uma condição segura, provavelmente nós temos menores riscos de envolvermos com acidentes ou acidentarmos, tá? Nos acidentarmos, tá? Agora, o próximo conceito que eu vou mostrar para vocês é o conceito da segurança do trabalho, tá? A segurança do trabalho, ela pode ser entendida como... Deixa eu só pegar uma canetinha aqui um apontador, tá? A segurança do trabalho pode ser entendida como o conjunto de medidas adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho das pessoas envolvidas. Por que nós temos aqui, neste conceito, a palavra minimizar? Tá? Determinados ambientes de trabalho, eles são ambientes que, pela sua natureza, eles já têm um nível de possibilidade de acidentes muito alto. Imaginem vocês, as pessoas que trabalham em uma linha de montagem de carros, ou as pessoas que trabalham em frigoríficos muito grandes. Esses frigoríficos, as pessoas que trabalham lá têm acesso a diversas ferramentas pontiagudas, por exemplo, facas, serras, esteiras em alta velocidade. E quando nós estamos nesses ambientes, a primeira fase para que possamos nos manter em um ambiente que tenhamos o mínimo de segurança é o quê? É minimizar a possibilidade, tá, dos acidentes através da utilização de um conjunto de medidas, tá? Ou seja, uma série de medidas serão adotadas para que, mesmo havendo essas possibilidades reais de acidente, nós consigamos desenvolver nossas atividades sem nos envolvermos em acidentes. E é por isso que a segurança do trabalho, ela é uma disciplina, é uma série de atividades que nós temos que fazer durante todos os nossos dias, tá? No primeiro momento em que nós deixamos de fazer uma atividade da maneira correta, nós já começamos a aumentar as possibilidades que aconteçam acidentes, tá? E além dos acidentes, nós, durante as nossas atividades de trabalho, nós também podemos desenvolver doenças ocupacionais, que basicamente são aquelas doenças que são desenvolvidas através do trabalho. Atualmente, com o avanço das tecnologias, algumas doenças elas são muito evidentes, tá? Por exemplo, as pessoas que digitam muito, elas têm muitos danos na parte
nas articulações das mãos. Por quê? Pelo fato de utilizar o computador durante muito tempo e da maneira inadequada. E durante as próximas aulas nós iremos entender quais são as maneiras adequadas de desenvolver algumas atividades através da minimização dos riscos de acidente e também dos riscos de desenvolvimento de doenças ocupacionais. Seguindo agora, a segurança do trabalho é praticada pela conscientização de empregadores e empregados em relação aos seus direitos e deveres. A segurança do trabalho deve ser praticada no trabalho, na rua, em casa, em todo lugar e em qualquer momento. Esse slide ele nos traz uma informação muito importante e, mais uma vez, reafirma tudo aquilo que nós falamos. Tá? Quando a gente vai falar de segurança, de mudança de hábitos, nós precisamos nos lembrar dos hábitos mais simples. Tá? Quem aqui não, durante a sua vida, não perdeu alguém ou não conhece alguém que perdeu a sua vida simplesmente pela falta da utilização do cinto de segurança? Por que eu falo cinto de segurança? Às vezes a gente não consegue entender a complexidade de algumas atividades laborais, tá? De alguns tipos de trabalho. Por exemplo, se eu trouxer o exemplo para vocês de uma pessoa que nunca usa cinto de segurança e venha a falecer pela não utilização do cinto, fica bem claro que essa pessoa ela não entendeu que um simples gesto pode salvar a sua vida. Assim como o açougueiro que precisa utilizar uma luva de malha de aço na mão oposta a que ele utiliza a faca, a não utilização do cinto de segurança deixa evidente que a pessoa se deixou levar e achou que em nenhum momento a não utilização do cinto poderia se transformar numa fatalidade. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês entenderem a importância da saúde e segurança no trabalho. Esse acidente aconteceu em 1984, mais precisamente dia 22 de novembro. Eu trabalhava à noite nesse período, mas o acidente aconteceu logo quando eu entrei. Entrei 5h36, umas 6h20, 6h30 aconteceu esse acidente. Na verdade, um outro trabalhador que estava fazendo um outro tipo de serviço, ele precisava de uma máquina de solda. E aí nós tínhamos um gancho em S preparado para esse transporte de máquina. Mas eu acho que na pressa desse cara, ele não viu, não achou o gancho, não procurou direito. Um gancho abriu primeiro, passou na cabeça de uns 10 trabalhadores. Esse cara ele ia matar alguém. Ele foi pegar eu sozinho lá, uns 4, 5 metros para frente. Então o cilindro da máquina pegou na minha perna, chegou a quebrar a perna, 2, 3 lugares. E o cilindro bateu no pé. Caí lá, meio que desacordado, eu só vi um monte de sombra correndo no meu lado. E gritando, teco, teco. Falei, eu acho que eu vou morrer e eu quebrei a perna, um dos dois. E eu fui para o hospital. E no hospital, fiquei lá, um pouco de molho lá no corredor e aí veio um japonesinho. E eu deitado numa maca no chão assim, veio um japonesinho. Doutor, o médico. Falei, rapaz. Ele, cada faixa, cada chapa que ele olhava, eu falei, rapaz. Eu falei, o que, doutor? O que está acontecendo aí? Eu não, vai amputar os 5 dedos. Eu, como assim vai amputar? Mal eu sabia que já tinha amputado, né? Fui pro quarto, arranquei todos os medicamentos que estavam em mim, brabo. Queria pular da cama, queria pular da janela, aquele desespero de... E aí um monte de psicólogo conversando, todo mundo vinha, oh, calma, não é assim. Eu falei, calma, não foi você que perdeu o pé, pai, foi eu. Eu que sei a dor que eu tô sentindo aqui. Não é dor de dor, é dor psicológica, dor de ter perdido os 5 dedos do pé. Como é que vai ser agora? Um moleque, 22 anos. Fiquei em tratamento mais ou menos uns 6 meses no hospital, que é cicatrização. Depois de mais uns 6 meses eu comecei a fazer fisioterapia. Praticamente aprendi a andar de novo, né? Porque eu lá fazia muita esteira, né? Não tinha medo de pôr o pé no chão.
Todo mundo falava que se perdeu o dedão não tinha equilíbrio, e eu tinha esse negócio na cabeça, não tem equilíbrio. E nada, hoje eu ando, corro, faço qualquer coisa aí sem problema nenhum. Porque a gente vê muita empresa que tem prensa, pessoas perdendo mão, perdendo dedo, às vezes por falta de segurança na própria máquina, mas na maioria das vezes por falta de usar o equipamento de proteção individual corretamente. Então o nego quer fazer gambiarra, né? O nego quer. Eu acho que primeiro tem que olhar a sua segurança para você poder continuar trabalhando. Porque senão você vai perder uma mão, você não vai trabalhar mais. Perder uma perna, não vai trabalhar mais. E aí por imprudência, a gente tem essa conscientização falando com o trabalhador que ele tem obrigação de usar EPI e obrigação de cobrar a empresa que não dá. E se não tiver proteção na máquina, não trabalhe. Chama os caras da CIPA, chama técnico de segurança para poder regular aquela máquina. Você vai arriscar a sua vida. E a empresa depois não está nem aí. Se você morrer num acidente de trabalho, é só mais um. E o número de acidentes de trabalho é muito grande. Qualquer coisa errada que se vê dentro de uma fábrica, o trabalhador, mesmo que ele não estando fazendo aquela função, ele passou perto e viu alguma coisa errada, chama o chefe, dá um toque no cara, se o cara não quiser parar, chama o chefe dele, fala, ó, tá errado ali, vai se machucar. Fez sua parte, pelo menos você está tranquilo. Né? Então acho que isso é um ensinamento que a gente tem que levar pro resto da vida. Pessoal, esse vídeo aí foi um vídeo que ele é resultado de um trabalho dos tribunais regionais do trabalho, que eles fizeram uma coletânea com várias pessoas que se acidentaram e trouxeram os seus depoimentos. E aqui ficou bem claro, pessoal, que em um momento de descuido, né, na verdade acabou que não foi um descuido, né, foi uma imprudência, em um momento de imprudência, um colaborador utilizou um equipamento que não deveria para fazer o transporte e, por infelicidade do destino, essa imprudência, essa gambiarra, ela resultou na amputação dos dedos de outro colaborador. E aqui fica evidente aquilo que a segurança no trabalho, ela é uma atividade diária, tá? Assim como a gente toma banho, assim como a gente escova os dentes, todas as vezes que a gente inicia uma atividade no nosso trabalho, nós precisamos entender essa atividade, nós precisamos estar preparados para desenvolver essa atividade e, além do mais, estarmos protegidos. Esse vídeo vai introduzir, né, isso, né, que a gente vai desenvolver durante essas aulas, tá? O sentimento de fazer as coisas certas sempre. Então, vamos continuar aqui. Nós precisamos entender que a segurança no trabalho, ela se desenvolve com o passar do tempo. Entendemos que durante os vários momentos, né, do desenvolvimento da humanidade, houve uma migração do homem do campo para a cidade. Com isso, os tipos de trabalho, eles foram evoluindo e se modificando. Após essas modificações, houve também, além das modificações dos tipos de trabalho, as modificações dos postos de trabalho e com o desenvolvimento e a industrialização, houve também maiores riscos de desenvolver vários tipos de lesões. Para que a gente entenda um pouco como ocorreu, como se desenvolveu a implantação das diversas legislações, eu trouxe para vocês alguns marcos históricos da segurança no trabalho. Tá? O primeiro marco histórico ele aconteceu em 1943, com a publicação da Consolidação das Leis Trabalhistas, a chamada CLT. Essa consolidação ela aconteceu após a publicação do Decreto 5.452. A CLT foi um marco na legislação trabalhista brasileira, pois consolidou em um único documento as legislações sobre o direito do trabalho e segurança e saúde no trabalho. Como eu disse para vocês, com o decorrer da evolução humana, houve a necessidade da implantação de diversas formas de evitar com que os riscos que os trabalhadores estão submetidos se transformem em danos ou lesões. E o primeiro grande marco foi
a publicação da consolidação das leis trabalhistas, a chamada CLT. Entretanto, com o passar do tempo, observou-se que essa legislação ela era uma legislação que ela visava basicamente corrigir uma não conformidade. O que seria a correção de uma não conformidade? Até então, até meados da década de 70, basicamente as legislações elas visavam a obrigação, ou seja, elas visavam obrigar o empresário, o empregador, a pagar indenizações para os trabalhadores que porventura se envolvessem em acidentes. E quando, em meados do final da década de 70, observou-se isso, houve a produção de novas legislações para que, ao invés de corrigir sempre que houvesse um acidente, as legislações trabalhistas, elas iniciaram, começaram a visar a preocupação em prevenir esses acidentes. Nós temos uma frase que é muito ouvida, prevenir é melhor que remediar, ou seja, é muito melhor evitar que algo ocorra do que tratar. Por exemplo, no caso do vídeo exibido, a amputação, ela só acontece após um trauma definitivo. Depois que os órgãos são amputados, após a avaliação médica, não ocorre a implantação de dedos, tá? Esse foi um exemplo de algo que mostra de maneira clara que, se houvesse uma ação corretiva, não haveria a lesão do trabalhador e ele não teria perdido os seus dedos, tá? E essa visão, ela foi acontecendo e amadurecendo após o Brasil figurar durante um tempo muito grande como um dos maiores países no mundo em números de acidentes do trabalho, tá? Em 1977 foi publicada a Lei 6.514. Ela altera o capítulo 5 da Consolidação das Leis de Trabalho relativa à segurança e medicina do trabalho, tá? Esse texto, ele trouxe, para a CLT uma visão de prevenir, obrigar as empresas a implantar diversas ferramentas que previnam acidentes, tá? E quando a gente começa a ler a CLT, ele vai trazer lá no artigo 200 vários itens que mostram que a empresa ela deve a todo custo reduzir as possibilidades de acidentes. E nesses artigos, tá, nós temos artigos que vão falar sobre a implantação e utilização de equipamentos de proteção individual, a implantação de cores para sinalização de diversos ambientes, a implantação de sistemas de controle de incêndio, além de várias outras normas, tá, e responsabilidades que a empresa tem que ter para quê? Para mitigar, ou seja, reduzir o risco de qualquer tipo de acidente. E é importante que nós entendamos que existem ambientes, principalmente ambientes produtivos industriais, em que os riscos estão intimamente ligados às atividades. Nesses locais em que eu não consigo eliminar o risco, eu preciso utilizar ferramentas para reduzir a possibilidade de acidentes. É por isso que quando nós vamos na construção civil, nós vemos a utilização de capacetes. Quando nós vamos a um açougue, nós vemos o açougueiro utilizar em uma das suas mãos uma luva de aço para proteger a sua mão de qualquer tipo de corte. Quando nós estamos passando por um local em que está ocorrendo recapeamento, ou seja, o asfalto está sendo reformado, alguns colaboradores eles utilizam aqueles cintos reflexivos. E todas essas tratativas, elas ocorrem para quê? Para reduzir as possibilidades de acidentes.
Seguindo, né, nos marcos legais, nós temos que em 1978 houve a publicação da Portaria 3.214. Ela aprova as normas regulamentadoras, tá? Essas normas regulamentadoras, elas estão contidas no capítulo 5, no título 2 da CLT. E a partir daqui, nós vamos entender que para cada atividade nós temos uma norma que ela vai regulamentar a atividade do trabalho. E essas normas, elas são atualmente 36, só que de tempos em tempos ocorrem as suas atualizações. Como eu disse no início da aula, essa temática é uma temática densa e eu trarei aqui de maneira superficial a parte básica das 36 normas regulamentadoras. Continuando falando sobre os marcos legais, a saúde e segurança dos trabalhadores é tão importante que durante a Constituição da nossa Constituição Federal de 1998, durante a construção dela, observou-se que a segurança dos trabalhadores era tão importante que, no artigo 7º da Constituição Federal, ele diz que são direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Ou seja, a legislação que começou a ter validade em 78, ela foi reafirmada em 1988 com a promulgação da Constituição Federal, deixando bem claro que é responsabilidade da empresa reduzir os riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, que seria o caso as normas regulamentadoras, higiene e segurança. E também é importante que a gente deixe bem claro que sempre vai existir direitos e deveres. Assim como a empresa tem o dever de implantar as normas, o trabalhador tem o dever de cumpri-las. Nós vimos também no vídeo, né, que a atividade que resultou na amputação dos dedos do colaborador, ela já tinha um procedimento, já havia um equipamento correto para ser utilizado. Entretanto, o colega do trabalhador que perdeu os dedos do pé, ele tentou fazer uma gambiarra, ou seja, utilizar um equipamento que não era adequado para aquela atividade para realizá-la. E utilizando equipamentos não adequados, isso resultou em um acidente que, infelizmente, fez com que um trabalhador perdesse os dedos dos pés. Agora, nós vamos dar início às normas regulamentadoras. Pois bem, as normas regulamentadoras, como dito anteriormente, elas são disposições complementares ao capítulo 5 da CLT. Tá? Essas normas elas consistem em várias informações, e essas informações elas estão descritas, algumas delas como obrigações, direitos e deveres, e estes devem ser cumpridos tanto pelos empregadores quanto pelos trabalhadores, ou seja, é dever do empregador implantar essas normas e o empregado fazer com que essas normas elas sejam executadas. Tá? Por exemplo, existem normas regulamentadoras que exigem que o colaborador desempenhe uma atividade com uma determinada roupa ou com um determinado equipamento de proteção individual. O empregador ele tem o dever de implantar essa norma e o empregado tem o dever de cumprir essa norma. Tá? E o objetivo de tudo isso é manter um ambiente seguro e sadio, sempre evitando os acidentes de trabalho e também as doenças ocupacionais. Como foi dito anteriormente, as normas regulamentadoras elas foram adicionadas à consolidação das leis do trabalho, a chamada CLT, a partir da portaria que foi publicada em 1978, a portaria 3.214. E a partir de então, as normas que já estavam inseridas
nessa portaria, elas foram atualizadas, algumas delas foram revogadas e várias outras foram sendo criadas, tá? Isso se dá pela mudança de como as atividades elas acontecem, tá? Vários tipos de trabalho em vários tipos de ramos econômicos distintos, tá? E como é que essas normas elas são criadas, tá? Atualmente, a Comissão Tripartite Partidária Permanente é um fórum oficial do governo federal e ele é responsável por discutir esses temas, tá? Referentes à saúde e à segurança no trabalho, tá? E, em especial, discutir as normas regulamentadoras. Essa comissão, ela tem como uma das competências dialogar com vários setores sociais visando melhorar o ambiente do trabalho e também atualizar essas normas, tá? Sendo assim, essa comissão ela é uma instância de discussão para construção e atualização dessas normas, tá? Sempre visando melhorar as condições e o meio ambiente do trabalho. Como disse anteriormente, nós temos atualmente, no momento em que essa aula foi gravada, no mês 5 de 2024, 36 normas existentes e vigentes, tá? E essas normas, para que houvesse uma padronização da classificação, houve a publicação de uma portaria no ano de 2018 para que houvesse a classificação dessas normas, tá? E essa portaria, a portaria 787 de 2018, ela classifica as normas em normas gerais, especiais e setoriais. As normas gerais são aquelas que regulamentam os aspectos decorrentes da relação jurídica prevista em lei, sem estarem condicionadas às atividades, instalações, equipamentos, setores e atividades econômicas específicas. Por exemplo, a NR1 é a NR que vai trazer todas as disposições sobre todas as outras normas regulamentadoras, tudo bem? Já as normas regulamentadoras especiais são as normas que regulamentam a execução do trabalho considerando as atividades, instalações ou equipamentos empregados, sem estarem condicionados aos setores ou atividades econômicas específicas. Por exemplo, todas as atividades que estão relacionadas à construção de edificação, ela deve utilizar a NR8. Tá? E já a próxima classificação, ela vai estar relacionada ao setor, tá? Essa norma, ela vai regulamentar a execução do trabalho em determinados setores. Por exemplo, a NR32, ela vai regulamentar toda atividade de áreas que estão correlacionadas à saúde. Ou seja, as NRs classificadas como NRs gerais, elas vão trazer as normas decorrentes das relações jurídicas. As especiais, elas vão regulamentar a execução do trabalho, considerando atividade, instalações e equipamentos. E já as NRs setoriais, elas vão estar ligadas diretamente a um setor em específico. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela que foi adaptada da portaria 787, em que ela traz o número da norma, o nome da norma e como é a sua classificação. Como eu disse anteriormente, a NR1 ela traz as disposições gerais e o gerenciamento de riscos ocupacionais. Essa norma ela é uma norma geral, por quê? Porque todos os ambientes e todos os locais em que ocorre a atividade laboral, ela deve, quando houver a necessidade da implantação de uma dessas normas, seguir a NR1. Já a NR número 8, como eu comentei anteriormente, ela sempre vai ser utilizada em momentos em que ocorrem edificações. Já a NR 36, que é a NR que trata da segurança e saúde
no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes é uma NR setorial, uma vez que ela vai agir somente nesse setor. E onde eu encontro essas NRs? Tá? As NRs, as normas regulamentadoras, elas estão facilmente, elas podem ser facilmente acessadas a partir de uma pesquisa simples em um site de busca. É só vocês entrarem no Google e digitar normas regulamentadoras e acessar algum desses links. Ou clicar no link que está aparecendo na tela neste momento. No momento da gravação desse vídeo, o ministério que trata dessas normas, tá? O ministério em que essas normas elas estão vinculadas é o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? E quando vocês fazem o acesso ao site, tá, do governo federal, vocês conseguem ter acesso às normas regulamentadoras vigentes, aos textos anteriores, tá? Aos textos que deixaram de ter vigência, a tabela de classificação das normas regulamentadoras, além de ter acesso a vários documentos e anexos que estão vinculados às diversas normas regulamentadoras. Agora, nós vamos entender quais são os principais objetivos das diversas normas atualmente em vigor. Lembrando que essas aulas elas foram gravadas no mês 5 de 2024. Tá? E aqui nós nos deparamos com a primeira NR, tá? A NR que traz as disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. O objetivo dessa norma é estabelecer as disposições gerais e o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras relativas à saúde e segurança no trabalho, suas diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e suas medidas de prevenção. Lembrando que essa norma é uma norma geral e todas as normas que tratam sobre a segurança e a saúde dos trabalhadores, elas devem estar embasadas nas diretrizes que constam nessa norma. Dentre as várias informações, a NR1 traz os direitos e deveres dos empregados e dos empregadores, como ocorre o gerenciamento de riscos ocupacionais e como deve ser a capacitação e o treinamento em segurança e saúde no trabalho. Este tópico, capacitação e treinamento, ele é muito importante, uma vez que nós entendemos que a segurança no trabalho, ela deve ser vivida em cada uma das atividades que nós fazemos, tá? Desde que nós nos levantamos até o momento em que voltamos para a cama, nós temos que entender que todos os atos eles devem ser feitos de maneira a reduzir quaisquer possibilidades de riscos. E quando nós iniciamos nossas atividades nos nossos trabalhos, é importante que sempre observemos todas as rotinas, fazendo com que quaisquer riscos de acidente sejam minimizados. Por isso a importância de sempre haver capacitações, treinamentos e reciclagens com toda a equipe que trabalha nessas atividades. Já a NR3 é a NR que trata do embargo e interdição. Essa NR ela estabelece as situações em que as empresas estão sujeitas a sofrer os embargos e interdições de seus serviços. Tá? Essa NR ela vai trazer como vai ocorrer a interdição dos espaços a partir do momento em que os órgãos regulamentadores realizam a fiscalização. Embargo e interdição são medidas de urgências adotadas a partir da constatação de uma situação de trabalho que caracterize risco grave e eminente ao trabalhador. Considera-se grave e eminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador. Ou seja, sempre que ocorrer uma denúncia ou sempre que ocorrer alguma fiscalização e o fiscal se deparar com uma situação em que haja o eminente risco grave de acidente, ele, através da sua fé pública,
vai proceder com a interdição deste prédio. Tá? E todos esses trâmites eles estão descritos na NR3. A NR4 é a NR que trata dos serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho, a chamada SESMIT. O objetivo dessa norma é estabelecer os parâmetros e os requisitos para a construção e manutenção dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade dos trabalhadores. Nessa legislação, nós vamos ver como deve ser composta a equipe do SESMIT, quais são as atribuições de cada um dos seus membros, como é o funcionamento do SESMIT e qual que é o dimensionamento. E esse dimensionamento ele vai estar ligado ao tamanho do local de trabalho, a quantidade de pessoas que atuam, o tipo de atividade que é relacionada ali, tá? Que atividade econômica que ali está sendo executada. Tá? E nessa norma também traz, além de todos esses aspectos jurídicos e aspectos relacionados à composição, ela também vai trazer as informações de como essa equipe é formada. Tá? O SESMIT nada mais é que uma equipe que ela cuida da saúde e segurança do trabalho das pessoas que trabalham em determinadas empresas. E a saúde e segurança ela é desenvolvida através da atividade dos seguintes profissionais: do técnico de segurança do trabalho, do engenheiro de segurança do trabalho, do médico do trabalho, do enfermeiro de segurança do trabalho, do auxiliar em enfermagem do trabalho. Todos esses profissionais eles compõem um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. A depender do quantitativo de pessoas que trabalham em determinada empresa, pode haver mais ou menos profissionais de cada uma dessas categorias. Aqui nós temos um exemplo, tá? Que a empresa que tem a quantidade de empregados de 501 a 1.000 empregados com um grau de risco de número 1, ela precisa ter somente um técnico de segurança no trabalho. Já uma empresa de grau de risco 2, ela precisa também ter um técnico de segurança do trabalho. E já uma empresa com 501 funcionários a 1.000 funcionários com um grau de risco 4, a empresa precisa ter pelo menos 4 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um auxiliar em enfermagem do trabalho e um médico do trabalho. Essa equipe, ela vai ter números maiores ou menores de profissionais a depender do nível de periculosidade, tá? Do grau de risco e da quantidade de pessoas que trabalham, como nós observamos nessa tabela que foi extraída da norma regulamentadora número 4. É importante que nós saibamos e entendamos que cada um desses profissionais vai ter uma atividade importante em todos os elos da empresa, tá? Por exemplo, em empresas de frigorífico, tá? Empresas de abate, nós temos uma quantidade muito grande de profissionais, porque durante a atividade de abate e processamento de carnes, nós temos diversas atividades que contam com utilização de materiais e ferramentas pontiagudas, diversos equipamentos de corte, diversos moedores, diversos equipamentos chamados embutideiras. Então nós temos uma quantidade muito grande de equipamentos e cada um desses profissionais, eles precisam estar presentes nesse ambiente para quê? Para no primeiro momento avaliar quais riscos estão presentes e reduzir esses riscos através da implementação de ferramentas ou de equipamentos para reduzir o risco, e havendo um acidente, para que este colaborador ele seja atendido
no momento em que ocorreu o acidente. Além disso, no interior dessas grandes empresas, a presença, por exemplo, de um médico do trabalho, ela se dá para alguns atendimentos rotineiros, assim como para alguns exames, por exemplo, exames demissionais. Agora nós vamos falar sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. A CIPA ela é composta por representantes do empregador e dos empregados e tem a responsabilidade de auxiliar o SESMIT nas atividades prevencionistas, tá? Lembrando que sempre que nós vamos falar em saúde e segurança no trabalho, nós temos que partir do princípio que prevenir é sempre melhor que remediar. E a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, está presente para ampliar essas atividades, tá? A CIPA ela é uma comissão que ela deve existir e ela está embasada na NR05, tá? E essa norma, ela regulamenta e estabelece os parâmetros e requisitos para a implantação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E o objetivo dela é a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, tá? De modo a tornar compatível e permanente o trabalho com a preservação de vida e promoção de saúde dos trabalhadores. Nessa norma constam as atribuições de cada um dos membros, constam informações de como deve haver a constituição e a estruturação dessa comissão, deve descrever como ocorre o processo eleitoral, além de descrever como ocorre o funcionamento dessa comissão. Também nesta NR traz as informações de como ocorre o treinamento da equipe que compõe a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Que atualmente tem o nome modificado para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Dentre as várias atribuições da CIPA, uma delas é acompanhar o ambiente e o processo de identificação de perigos e avaliar os riscos, bem como a adição de medidas de prevenção, registrar a percepção de riscos dos trabalhadores por meio do mapa de riscos ou outra técnica ou ferramenta, participação no desenvolvimento e implantação de programas relacionados à segurança e saúde no trabalho, acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, conforme a programação pela CIPA. Tá? Essa comissão ela existe, pessoal, para reduzir a distância entre os colaboradores e a chefia. Tá? A CIPA ela está presente para manter o laço bem forte da empresa com o trabalhador. É por isso que entre as atribuições nós observamos um dos itens de suas atribuições, que é acompanhar o ambiente e o processo de identificação de perigos. Por quê? É importante que a todos os momentos, sempre que haja a modificação do processo produtivo ou a alteração das rotinas de atividade, exista uma vigília para que, ao se observar qualquer risco durante a rotina de trabalho, esse risco ele seja imediatamente mitigado através da implantação de diversas medidas, tá? Além de registrar percepção de riscos pelos trabalhadores, uma vez que somente quem está diariamente em contato com a atividade vai entender quais são os riscos e quais são as possíveis melhorias que podem ser implantadas para reduzir a possibilidade de acidentes. Agora, nós vamos falar da NR6, que é a NR que fala sobre os equipamentos de proteção individual. Essa norma ela trata de todos os equipamentos de proteção individual e estabelece quais condições esses equipamentos eles devem ser fornecidos pela empresa e também apresenta quais são as responsabilidades
dos empregados, do empregador e do fabricante destes equipamentos, tá? Nós trataremos os equipamentos de proteção individual de maneira separada, uma vez que é muito importante que o técnico em agropecuária entenda a importância de cada um dos EPIs e, em um momento das suas atividades em que ele julgar ser necessário, ele propor ao seu superior imediato a implantação de um equipamento de proteção que até então não está sendo utilizado. A NR7 é a NR que traz o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o chamado PCMSO. Essa norma, ela traz as diretrizes com o objetivo de proteger a saúde de seus empregadores em relação aos riscos ocupacionais, tá? E esses programas de controle, eles são obrigatoriamente incluídos, por quê? Para evitar e para verificar a presença de desenvolvimento de doenças ocupacionais a partir da atividade diária do colaborador, tá? E esse programa de controle médico de saúde ocupacional, ele deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos admissionais para verificar se o colaborador ele tem a sua saúde plena e se ele apresenta algum tipo de comorbidade no momento em que ele adentra a empresa. Exames periódicos para verificar se durante a atividade laboral ele está desenvolvendo alguma doença ocupacional. Por exemplo, colaboradores que trabalham em câmaras de congelamento, eles devem realizar esses exames para verificar se eles estão desenvolvendo algum tipo de doença relacionado ao seu trato respiratório. Além de ter também obrigatoriedade o exame de retorno ao trabalho, o exame também de mudança de risco ocupacional, sempre que ele vai sair de uma atividade e migrar para outra, ele precisa fazer esse exame para comprovar que ele está apto para desenvolver a próxima atividade. E, por fim, o exame demissional. Esse exame demissional ele serve para a empresa identificar algum tipo de doença que foi desenvolvida pelo trabalhador durante o momento em que ele trabalhou nessa empresa. Além de respaldar essa empresa juridicamente, se o colaborador ele alegar de uma maneira ou de outra que ele desenvolveu uma doença durante a sua atividade laboral. A NR8 é a NR que fala sobre edificações, tá? Ela determina o grau de elegibilidade mínimo a ser cumprido pelas edificações a fim de garantir segurança e conforto aos que nela trabalhem. As disposições dessa norma alcançam as edificações já construídas, ocupadas por trabalhadores e não edificadas em construção, ou residenciais já construídas. Essa norma ela descreve os requisitos mínimos para o tamanho do pé direito, dos locais de trabalho. Tá? O que é o pé direito, pessoal? O pé direito nada mais é que a altura entre o piso e o teto. Como o piso dos locais de trabalho eles devem ser construídos, devendo ser seguros, isentos de falhas e buracos. Caso haja aberturas por eventualidades, elas devem estar protegidas, tá? Evitando o perigo de escorregamento, através da utilização de materiais antiderrapantes. Tá? Aqui nós temos um material antiderrapante. E também ela traz quais são os pré-requisitos das estruturas de ligação. Tá? Como um ambiente deve estar ligado a outro. Tá? Se esses ambientes, esses ambientes de trabalho, eles têm uma determinada temperatura, essas estruturas de ligação, elas devem descrever como estes ambientes eles devem estar isolados, tá? Ou seja, a NR8 ela vai trazer quais são os pré-requisitos mínimos para
a construção de edificações em que ocorrerá diversas atividades, tá? E nessa NR, como nós vimos, ela vai falar sobre o tamanho mínimo do pé direito, tá? Qual que é o tamanho mínimo entre o chão e o teto do local de trabalho. Ela vai falar sobre a maneira como os pisos deste local de trabalho eles devem ser construídos. Além disso, como devem ser as estruturas de ligação de dois ambientes. Por exemplo, o trabalhador ele trabalha em um prédio e desenvolve algumas atividades e ele precisa ir para outro prédio. Como essas estruturas elas vão ser ligadas, também são informações que estão contidas na NR8. A NR9 é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o chamado PPRA. O PPRA é um programa de higiene ocupacional cujo objetivo é a proteção da saúde e a integridade física dos trabalhadores, a partir de medidas de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais ou dos que venham a existir no ambiente de trabalho. Além das proteções dos trabalhadores, o PPRA deve considerar a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Essa NR, a chamada NR09, PPRA, ela vai trazer a descrição de todos os riscos ocupacionais ou riscos ambientais que existem durante uma atividade. Pela sua importância, essa NR também será tratada de maneira separada. A NR10 é a NR que trata sobre as instalações e serviços em eletricidade. Ela tem como objetivo estabelecer os requisitos e condições mínimas que devem ser adotados na implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a saúde e segurança dos trabalhadores que direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços de eletricidade. A NR10 ela alcança as etapas de projeto, construção, operação e manutenção. Ou seja, essa NR é a NR que todos os trabalhadores que têm contato direto ou indireto com instalações elétricas, eles devem fazer, tá? Basicamente, todo eletricista que atua diretamente com eletricidade, ele já tem esse conhecimento, entretanto, ele precisa em algumas situações, a comprovação desse curso, tá? Na NR10. E a NR10, ela é uma NR que ela vai permear desde o processo de desenvolvimento de um projeto até a manutenção. Ou seja, eu quero construir uma planta de processamento de alimentos. Eu preciso ter um profissional capacitado que, durante o planejamento da minha estrutura elétrica, ele já no projeto adicione todos os pré-requisitos necessários para que a NR10 esteja implantada. Além disso, como eu disse anteriormente, é a utilização dessa NR pelos eletricistas que vão trabalhar na minha empresa após ela já estar implantada e em funcionamento. Essa NR ela vai trazer todas as informações relevantes à atividade de manutenção, além de os EPIs que devem ser utilizados durante a atividade, tá? E provavelmente vocês devem ter observado algum prestador de serviços da empresa de geração de energia, quando vai fazer uma manutenção, utilizando capacete, luvas, cinto, tá? Óculos e botas especiais para o desenvolvimento da atividade. Tudo bem? Agora, vamos falar sobre a NR11. A NR11, ela trata sobre transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais, tá? Essa NR, ela traz quais são as condições que devem ser seguidas para que essas atividades elas ocorram da maneira correta, tá? Ou seja, um colaborador que ele trabalha com a operação de um elevador, guindaste,
transportadores industriais e máquinas de transportes, eles devem ter o curso de NR11, tá? Além disso, ele também precisa, além disso, os trabalhadores que atuam com transportes de sacas, armazenamento de materiais, também devem ter o curso de NR11. E o curso de NR11 também ele classifica a movimentação dos materiais através do tipo de veículo que é utilizado, tá? Então, na NR11 nós temos a classificação dos veículos de transporte de materiais em veículos industriais, que são empilhadeiras e paleteiras, equipamentos de elevação e movimentação, que são os guindastes e elevadores, e os equipamentos de transporte contínuo, que são esteiras rolantes de correia, esteiras de rolete, tá? Ou seja, sempre que o colaborador esteja desempenhando uma atividade de transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais, ele precisa ter o curso de NR11, tá? Ele precisa estar capacitado com este curso. Agora vamos falar sobre a NR12, Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. A NR12, pessoal, é a NR que vai trazer as definições de referência técnica, princípios fundamentais e medidas de proteção que visam garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece os requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho aplicáveis desde a concepção das máquinas e equipamentos até o seu desmonte. A NR12 ela é uma norma regulamentadora que ela foi desenvolvida para que os equipamentos que serão utilizados em atividades laborais no Brasil, eles tenham diversos equipamentos e diversos dispositivos para reduzir acidentes. A abrangência dessa legislação, ela está tão amplamente descrita que ela abrange desde o projeto até a utilização. Entretanto, vamos focar aqui em alguns pontos que eu julgo ser importantes. Já sabemos que a NR12 é a norma regulamentadora que trata da segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, ou seja, os equipamentos desenvolvidos para atividades laborais no Brasil, eles são submetidos a essa norma regulamentadora. E ela é uma norma que ela vai trazer em todo o seu corpo como o equipamento deve ser construído, qual é o material, como as superfícies devem estar, como ele deve ser transportado, como esse equipamento deve ser transportado para reduzir ou mitigar qualquer tipo de eventual esmagamento de membros, como ocorre a montagem desse equipamento, como ocorre a instalação desse equipamento, como ocorrem os ajustes desse equipamento. Imaginem um equipamento que faça cortes em determinados metais. Esse tipo de equipamento ele tem um poder de corte muito elevado. Então é importante que nos manuais estejam descritos de maneira detalhada quais são os cuidados que deve haver durante o ajuste e a operação deste equipamento. Além disso, também deve estar descrito nestes manuais, e é preconizado pela NR12, como é que ocorre a operação desse equipamento, como é o funcionamento desse equipamento, aonde estão inseridos os dispositivos de segurança, como ocorre a limpeza desses equipamentos, como ocorre a inspeção, como ocorre a desativação e o desmonte, tá? Essa norma, ela traz de maneira detalhada quais são os sistemas de proteção que devem existir nesses equipamentos. Eu dei o exemplo de um equipamento de corte de metais, mas nós temos uma infinidade de equipamentos, embaladoras, moedores, misturadoras, equipamentos de solda. Além disso, ocorre a introdução do conceito de falha segura e dos níveis de categoria de segurança. Cada instalação do equipamento, cada compartimento do equipamento, ele deve ter
diferentes níveis de segurança. Por exemplo, existem vários equipamentos que algumas portas, mesmo que havendo a necessidade de uma chave especial, após a sua abertura, esse equipamento é desligado. Para quê? Para que um colaborador que esteja desempenhando uma atividade sem um treinamento correto, ao realizar a manutenção deste equipamento em funcionamento, após a abertura dessa porta, o sistema de segurança vai fazer o quê? Vai fazer com que ocorra o desligamento desse equipamento, fazendo com que não haja nenhum tipo de acidente. Tá? Na NR12 também obriga a operação de máquinas e equipamentos por empregados habilitados, qualificados, capacitados e autorizados, ou seja, qualquer colaborador que venha a desempenhar atividades laborais utilizando equipamentos, eles devem passar pelo treinamento na NR12. Aqui, nós temos um exemplo de alguns equipamentos com sistema de segurança, tá? Aqui nós temos o colaborador, tá? O nosso empregado. E aqui nós temos diversos tipos de sistemas de segurança. Por exemplo, nós temos um pedal com acionamento eletrônico, entretanto, este pedal ele tem uma proteção. Para quê? Para que se o colaborador acidentalmente pisar na parte de fora, ele não acione o pedal. Nós temos também botão de emergência, tá? Botoeiras de emergência. Essas botoeiras de emergência, elas estão instaladas em determinados locais para que em momentos de emergência eles toquem nessa botoeira e o sistema elétrico ele deixe funcionar. Além disso, nós temos os relés de segurança, que eles são equipamentos de segurança para quê? Em qualquer momento que haja um surto elétrico, esse equipamento ele vai deixar de funcionar. Além disso, nós temos os sensores indutivos, que são sensores que eles são instalados em determinadas situações, que após esses sensores eles saírem da área de contato, eles vão fazer com que o equipamento ele desligue. Nós temos aqui a cortina de luz. Essa cortina ela faz com que, havendo a interrupção dessa luz, o equipamento também desligue. Ou seja, a NR12 é uma NR que ela é muito utilizada sempre que há a necessidade da utilização de equipamentos, tá? E equipamentos de diferentes tipos, visando única e exclusivamente a proteção dos trabalhadores. Agora vamos falar da NR13, a NR que fala das caldeiras, vasos de pressão e tubulações. A NR13, ela estabelece os requisitos técnicos legais relativos à instalação, operação e manutenção de caldeiras e vasos de pressão, de modo a prevenir a ocorrência de acidentes no trabalho. É importante que vocês entendam que alguns processos industriais, eles vão ocorrer a partir do calor. E esse calor, por sua vez, ele é produzido em caldeiras. E esses vapores, eles são transportados através dos vasos de pressão e tubulações. Por isso que existe uma norma regulamentadora que trata somente deste aspecto, para que os locais em que haja a presença dos equipamentos de caldeira, eles tenham todas as manutenções e a sua instalação esteja de maneira correta a evitar qualquer tipo de acidente. Para isso, é interessante que nós entendamos quais são os conceitos de caldeiras a vapor, vasos de pressão e tubulações. A caldeira de vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à pressão atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia. Por exemplo, eu posso utilizar fogo para gerar vapor, eu posso utilizar uma resistência elétrica para gerar vapor, e esse vapor ele é gerado e acumulado sob pressão em caldeiras. Já os vasos de pressão são equipamentos que contêm fluidos sob pressão interna ou externa diferentes da atmosférica. As tubulações, por sua vez,
são um conjunto de linhas destinadas ao transporte de fluidos entre equipamentos de uma mesma unidade de uma empresa dotada de caldeiras ou vasos de pressão, tá? E é importante que a gente entenda que o fato de você ter um sistema pressurizado faz com que haja possibilidade de explosão a qualquer momento. Por isso, da importância do segmento da NR13. Esses equipamentos têm grande utilidade em diversos processos industriais, recebem uma atenção especial. No entanto, em virtude de sua operação sob pressão, e no caso das caldeiras, também sob calor, podem causar graves acidentes, motivo pelo qual seu projeto, instalação, operação e manutenção devem observar rígidos procedimentos de segurança. Agora a NR14, ela fala sobre fornos, tá? A NR14 trata dos fornos para quaisquer fins e também determina sistemas de proteção específicos quando forem utilizados combustíveis gasosos ou líquidos. Os fornos são encontrados nas mais diversas atividades econômicas, como fundições, indústrias automotivas, aeroespaciais, indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, indústrias de cerâmica, e várias outras atividades que necessitem de tratamentos térmicos, tá? E quando a gente fala de fornos, a gente tem que entender que o fato de estar gerando calor mostra que nós temos dois agentes que podem ser críticos, ou seja, dois agentes que podem causar lesões nos trabalhadores. O primeiro agente é o agente físico, sendo ele calor, as radiações não ionizantes e o ruído, tá? O calor é uma energia e essa energia ela é utilizada para diversos fins. E nós sabemos que, a depender das temperaturas em que os seres humanos estão expostos, eles podem ter desde uma desidratação até queimaduras em diferentes graus. Além disso, pode haver também a presença de agentes químicos como gases e aerodispersóides. Esses gases eles podem ser oriundos dos combustíveis que são utilizados para alimentar esses fornos, tá? É importante que estejam atentos os proprietários, tá? De empresas que têm fornos em suas instalações, para que haja medidas de proteção contra o calor, tá? Esses fornos eles devem ser construídos com material refratário, de maneira que o calor que é produzido no interior desses fornos ele não ultrapasse os limites de tolerância, tá? Esses limites eles são exibidos na NR15. Além disso, também exige-se a utilização de diversos EPIs para evitar a exposição excessiva dos colaboradores nestes ambientes. A NR15 ela trata das atividades e operações insalubres. E ela tem por objetivo determinar quais atividades devem ser consideradas insalubres e indicar como essa caracterização deve ser feita, tá? Ou ela deve ser feita de maneira qualitativa ou quantitativa. Nos casos da avaliação quantitativa, ela deve ser realizada através de uma norma que determine os limites de exposição. A caracterização de determinada atividade como insalubre ela é realizada a partir de uma avaliação prévia. Essa avaliação pode ser qualitativa ou quantitativa, a depender do agente nocivo ou da condição. Sempre que a gente fala de uma avaliação qualitativa, nós estamos falando da presença ou da ausência. Por exemplo, existem alguns agentes químicos que nós, seres humanos, não podemos nos aproximar. Entretanto, existem outros agentes químicos que, a depender da quantidade de material que entra em contato com o ser humano, essa quantidade, esse limite, ele não causa nenhum tipo de dano.
Neste caso, a avaliação é quantitativa. Até qual concentração, até qual quantidade os seres humanos podem estar submetidos a estes agentes contaminantes. Os outros dois pontos importantes dessa norma é que ela traz que existe a proibição de menores de 18 anos em trabalho insalubre. Além disso, o exercício do trabalho em condições insalubres assegura ao trabalhador percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo. Ou seja, a NR15 ela não permite que trabalhadores menores de 18 anos trabalhem em situações insalubres. Além disso, ela preconiza que, havendo um trabalho em condições de insalubridade, o trabalhador ele vai receber um adicional de insalubridade. Agora, trataremos a norma NR16, atividades e operações perigosas. A NR16 ela regulamenta as atividades e as operações legalmente consideradas perigosas, estipulando as recomendações prevencionistas correspondentes. Enquanto a norma anterior que visualizamos, a NR15, ela dispunha sobre a insalubridade, ela dispõe sobre a periculosidade. Para isso, vamos entender. Enquanto a insalubridade ela coloca em risco a saúde do trabalhador, afetando-o continuamente enquanto não for eliminada ou neutralizada, a periculosidade põe em risco a vida do trabalhador, podendo repentinamente atingi-lo de forma violenta, levando-o à incapacidade, invalidez permanente ou até mesmo à morte. Como eu comentei anteriormente, insalubridade ela pode ser, por exemplo, o contato com um agente que, em níveis inferiores, eles não têm uma letalidade alta. Entretanto, a sua exposição por longos anos pode lhe causar danos irreversíveis. Já as operações perigosas são aquelas que, durante a atividade laboral, a qualquer momento pode ocorrer algum tipo de acidente e você ter um dano altamente de alto comprometimento, te levando à invalidez permanente ou mesmo à morte. E para isso, vamos entender a diferença de risco e perigo. Risco é a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que possa causar dano. O nível do risco depende da severidade do dano e da probabilidade da sua ocorrência. Perigo ou fonte de risco é a situação de trabalho que, de forma isolada ou combinada, tem potencial de dar origem a riscos à saúde e à segurança no trabalho. Essa norma ela traz a obrigatoriedade do pagamento adicional de periculosidade aos trabalhadores que exercem atividades e operações perigosas. Essa norma ela também traz informações complementares às seguintes atividades que são caracterizadas como atividades e operações perigosas. Atividades e operações perigosas com explosivos, com inflamáveis, com exposição a roubos ou a outra espécie de violência física nas atividades profissionais e com segurança de pessoa ou profissional, e atividades e operações perigosas com energia elétrica. Aqui nós podemos observar que, durante a atividade laboral, nessas atividades, a qualquer momento pode ocorrer um acidente que pode culminar na morte do trabalhador. Por isso, são atividades e operações perigosas. A NR17 ela trata da ergonomia. A ergonomia é a forma correta de realizar as atividades laborais, de forma a minimizar riscos de desenvolvimento de lesões. A NR17 ela visa estabelecer as diretrizes e requisitos que permitam a adaptação das condições do trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança e saúde,
para um desempenho eficiente do trabalho. Aqui, pessoal, eu trouxe uma imagem que ela é muito relevante, uma vez que boa parte das atividades que ocorrem durante o dia a dia da humanidade, elas envolvem estar sentado, desempenhar uma atividade sentado. Aqui nós temos o exemplo, a utilização de um computador, tá? E nós vemos duas imagens, tá, distintas. A primeira imagem, ela mostra a maneira correta e a segunda imagem mostra a maneira incorreta. Como nós vimos, a definição, a ergonomia, ela é uma norma que ela traz definições e traz diretrizes para que, durante as atividades laborais, os colaboradores eles tenham à sua disposição métodos e ferramentas de desempenhar as suas atividades de modo a reduzir os impactos negativos das atividades repetitivas. Voltando, as condições de trabalho, elas incluem aspectos relacionados ao levantamento e transporte de cargas e materiais, ao mobiliário do trabalho, como eu disse, né, a forma como você se senta, o equipamento que você utiliza, a mesa, assim como as ferramentas e as condições de conforto em ambientes laborais. E a ANR, ela traz de maneira detalhada como deve ser a avaliação da situação de trabalho, como o ambiente ele deve estar organizado de maneira a reduzir o desenvolvimento de lesões. Ela também traz a forma como deve ocorrer as atividades de levantamento, transporte e descarga individual de cargas. Tá? Ela também traz diretrizes de como devem ser escolhidos os mobiliários nos postos de trabalho. Tá? Além de como devem ser as condições de conforto no ambiente de trabalho. A NR18 ela versa sobre as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Ela tem por objetivo principal o estabelecimento de procedimentos que garantam a segurança dos trabalhadores da indústria da construção civil em todas as fases do processo construtivo. A NR18, por sua vez, é uma norma setorial, porque, nós vimos anteriormente, é uma norma que ela vai tratar única e exclusivamente de uma atividade econômica, tá? No caso, atividade de construção. E essa é uma das normas de grande relevância, uma vez que essa é uma área, uma atividade econômica que tem altos índices de acidentes. E dentre esses índices, nós podemos ter os exemplos de altos índices de queda, soterramento e choques elétricos. Tá? Nessa NR vai conter várias informações de quais são as diretrizes tomadas nessas situações. Tá? A atividade de construção ela se divide em duas atividades básicas, construção de edificações e construção pesada. Agora vamos falar da NR19, a NR que trata dos explosivos. A NR19 ela dispõe sobre a segurança na fabricação, manuseio e armazenamento de explosivos. E ela traz no seu bojo, no seu corpo, dois anexos. O primeiro que fala sobre a segurança e saúde na indústria e comércio de explosivos, quando utiliza fogos de artifícios ou outros artefatos pirotécnicos. E o segundo anexo, ele versa sobre as atividades de fabricação de explosivos e contém várias tabelas, mostrando quantidades versus distâncias que devem apresentar entre o local de depósito dos explosivos e das edificações, rodovias e ferrovias. Essa NR ela tem essa característica, uma vez que nós entendemos que o risco de dano havendo um acidente com explosivos, ele é muito grande, tá? Por isso que essa norma ela traz esses dois anexos, tá? Para tratar da segurança durante a produção, e o segundo anexo que ele trata sobre a forma correta de armazenamento e quais são as distâncias que devem ser respeitadas entre as instalações de armazenamento e as edificações, rodovias e ferrovias, tá?
Além disso, a norma traz a classificação quanto à aplicação, quais são as proibições relativas aos explosivos, como ocorre o programa de prevenção de riscos ambientais nesse tipo de atividade, além de como ocorre o transporte de explosivos. Agora, vamos falar da NR20, líquidos combustíveis e inflamáveis. Essa NR ela tem por objetivo estabelecer os pré-requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra fatores de riscos de acidente proveniente das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, tá? E essas abrangências, elas estão elencadas nessa imagem, tá? Durante a planejamento e a construção de estabelecimentos que atuam com líquidos combustíveis inflamáveis, deve haver o segmento da NR20 para a correta operação, além de evitar quaisquer tipos de acidentes que porventura possam ocorrer durante a montagem desses ambientes, durante a operação, ou seja, durante o dia a dia das atividades, quando ocorram manutenções, quando ocorram inspeções e quando ocorra a desativação desses locais de trabalho. É importante que nós entendamos que há diversos líquidos inflamáveis que os seus gases eles têm um alto potencial explosivo, mostrando a importância da utilização dessa norma. A próxima norma, a NR21, ela versa sobre o trabalho a céu aberto. Ela trata da proteção dos trabalhadores que exercem atividades a céu aberto. Nessas atividades, é obrigatória a existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra o sol, chuva e ventos. O empregador deve adotar medidas que protejam os trabalhadores contra insolação excessiva, calor, frio, umidade e os ventos inconvenientes, tá? Essa é uma das NRs que vocês irão utilizar no dia a dia de vocês, uma vez que boa parte das atividades de um técnico em agropecuária, ele ocorre a céu aberto. A NR22 ela é uma NR setorial que trata sobre a saúde e segurança ocupacional na mineração. Ela estabelece os parâmetros para a melhoria das condições de trabalho no setor de mineração, reduzindo as incidências das doenças que ocorrem nesse local de trabalho. Ela vai trazer no seu corpo quais são os preceitos que devem ser observados na organização e no ambiente de trabalho de maneira a tornar essa atividade menos nociva aos trabalhadores. É interessante que nós nos lembremos que a mineração ela é uma atividade que vai ocorrer em um espaço confinado, muitas das vezes com altas temperaturas e umidade relativa do ar elevada. A NR23 é a NR que trata sobre a proteção contra os incêndios, onde nós encontraremos quais são as legislações e quais são as normas que são utilizadas para a sinalização e também como os sistemas de segurança voltados para a proteção de incêndios devem estar implantados. Ela estabelece medidas de proteção contra incêndios que devem dispor os locais de trabalho, visando a proteção da saúde e da integridade física dos trabalhadores. Os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez em caso de emergência. As aberturas e vias de passagem devem ser claramente sinalizadas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída. Nenhuma saída de emergência ela deve estar trancada, presa durante a jornada de trabalho. Tá? Por quê? Nós nunca vamos saber, durante as nossas atividades laborais, quando irá ocorrer algum tipo de emergência. É por isso que os hidrantes, as mangueiras,
os sistemas de aspersão, as saídas de emergência, as iluminações de emergência, eles devem passar sempre por inspeções visando a sua verificação, e sempre que estes sistemas eles estiverem com algum tipo de anormalidade, eles devem receber a manutenção, tá? A NR24 ela versa sobre as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Todos nós, pessoal, quando vamos desempenhar as nossas atividades, nós precisamos, né, de características mínimas de conforto, tá? E o fato dessa NR ser uma NR muito importante, ela será tratada de maneira separada. A NR25 ela versa sobre os resíduos industriais. Ela tem como objetivo trazer a destinação correta dos resíduos sólidos industriais, tá? Uma vez que cada indústria ela tem um perfil de resíduo gerado, e esses resíduos, antes de serem devolvidos, né, antes deles voltarem ao meio ambiente, eles devem passar por diversas fases de purificação. E essas definições e essas informações, elas estão presentes na NR25. Ou seja, a NR25 tem por objetivo dispor sobre a adequada destinação de todos os tipos de resíduos sólidos. Os resíduos industriais gerados nos diversos processos produtivos. Resíduos industriais são aqueles provenientes dos processos industriais na forma sólida, líquida ou gasosa, ou a combinação dessas, que por suas características físicas, químicas e microbiológicas não se assemelham a resíduos domésticos, tá? Como eu disse anteriormente, a depender do tipo de processo, nós vamos ter a presença de diversos metais e diversos minerais, como por exemplo cinza, iodo, óleos, materiais alcalinos e ácidos, além de poeiras e substâncias que são retiradas dos equipamentos no momento da higienização. Essa NR ela visa reduzir os impactos gerados pelos processos produtivos. A NR26 é a NR que trata sobre a sinalização de segurança, tá? Nessa NR, pessoal, nós vamos encontrar quais são as normas que trazem, quais são as cores, como deve ser a identificação de determinados locais, como deve ocorrer a rotulagem dos equipamentos químicos, como deve ocorrer a produção da ficha, né, de determinados materiais químicos. Pela importância dessa NR, nós também vamos vê-las em uma aula separada. A NR28 ela trata da fiscalização e das penalidades. Ela estabelece os procedimentos a serem adotados pela fiscalização em segurança e medicina do trabalho no que diz respeito à concessão dos prazos às empresas para a correção das irregularidades, assim como os procedimentos de autuação pelas infrações. No início dessa aula, nós entendemos e aprendemos que as normas regulamentadoras foram criadas para resguardar a saúde e a integridade dos trabalhadores. Os empresários, por sua vez, têm a obrigação de implantá-las da maneira correta. No momento em que ocorre a fiscalização e é observado que essas normas regulamentadoras não estão sendo respeitadas, o agente de fiscalização utiliza da NR28 para verificar quais são os prazos que serão dados para essa irregularidade ser sanada, além dos procedimentos de autuação pela infração das normas regulamentadoras. A NR29 é a norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho portuário. Essa norma é uma norma setorial que tem por objetivo a regulamentação das medidas de proteção contra acidentes e doenças profissionais dos trabalhadores portuários. Dentre os objetivos, ela
tem como um deles facilitar os primeiros socorros a acidentados e alcançar as melhores condições possíveis para esses trabalhadores. Os trabalhadores portuários são responsáveis pela movimentação e ou armazenamento de mercadorias destinadas ou provenientes dos transportes aquaviários. E esses trabalhadores, eles executam as suas atividades tanto em terra quanto em embarcações atracadas e até mesmo a bordo dessas embarcações. A NR30 é a NR que trata da segurança e saúde no trabalho aquaviário. Essa NR tem como objetivo estabelecer os requisitos para a proteção e o resguardo da saúde destes trabalhadores. Estes trabalhadores, os aquaviários, eles realizam as suas atividades laborais em embarcações comerciais nacionais e internacionais. As internacionais, desde que hajam convenções internacionais que aprovem a utilização da NR30. Tá? Essas embarcações, elas atuam no transporte de cargas ou passageiros, inclusive as embarcações utilizadas para prestação de serviço. A NR31, ela regulamenta a segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Essa NR, pessoal, é a NR que vocês vão utilizar no dia a dia de vocês. Ela tem por objetivo estabelecer os preceitos a serem observados nas organizações e ambientes de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades de agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, com a saúde, segurança e meio ambiente. Tá? De maneira análoga a uma fábrica, essa norma ela traz obrigatoriedade da implantação de programa de gerenciamento de risco, serviço especializado em saúde e segurança no trabalho, comissão interna de prevenção de acidente, medidas de proteção pessoal, implantação também das normas relacionadas aos agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e produtos afins. Também exige-se a implantação da norma sobre a ergonomia, transporte de trabalhadores, as instalações elétricas, ferramentas manuais, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, secadores, silos e espaços confinados, movimentação e armazenamento de materiais, trabalho em altura, edificações rurais e condições sanitárias e conforto no trabalho rural. Dadas as características das atividades de agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura serem diversas, a depender do tamanho da propriedade em que essas atividades são desempenhadas, existe a necessidade da aplicação e implantação de todas essas normas. A NR32 é a NR que trata sobre a saúde e segurança no trabalho em estabelecimentos à assistência de saúde. Ela tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implantação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores que desempenham serviços na saúde. Ou seja, é a NR que trata dos profissionais que são responsáveis por tratar da nossa saúde. A NR34, ela fala sobre as condições e meio ambiente de trabalho na indústria de construção, reparação e desmonte naval. Ela propõe a utilização dos preceitos da antecipação dos riscos para a implantação de medidas de proteção adequada pela utilização de metodologias de análise de risco, instrumentos administrativos e permissões de trabalho, conforme a situação de trabalho, para que estes trabalhos se realizem com a máxima segurança. A NR33 ela é a NR que regulamenta a saúde e segurança nos trabalhos em espaços confinados. Essa NR33 vocês também vão utilizar bastante durante as suas atividades laborais,
quando vocês forem fazer atividades de manutenção em interiores de silo, por exemplo. Essa norma ela tem como estabelecer os requisitos mínimos para identificação dos espaços confinados, seu reconhecimento, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a saúde e a segurança dos trabalhadores. Essa norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação dos espaços confinados. Vocês vão aprender a identificar o que é um espaço confinado, vão reconhecer, avaliar e monitorar todos os riscos desses espaços, tá? Para que vocês tenham uma breve noção, o espaço confinado é todo aquele espaço que não é projetado para ocupação humana contínua. Ele possui meios limitados de entrada e saída. A ventilação existente é insuficiente para reduzir e remover agentes contaminantes presentes neste ambiente. E a possibilidade de atmosfera com deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Ou seja, é um espaço em que não foi projetado para a permanência de um ser humano. Entretanto, esses espaços eles existem em diversas atividades laborais. E para que ocorram as suas atividades em seu interior, é necessário que, nesses ambientes, a NR33 seja seguida. Outra NR que também vocês vão utilizar bastante é a NR35, que é o trabalho em altura, voltando mais uma vez no silo. Sempre que vocês forem solicitar ou forem de uma maneira ou de outra realizar um trabalho de manutenção na parte externa do silo, vocês irão recorrer a essa NR. Ela trata sobre trabalhos em altura, tá? E ela tem como objetivo estabelecer os pré-requisitos mínimos para o planejamento, organização e execução dessas atividades, para reduzir quaisquer tipos de riscos, tá? Essa atividade, tá? Trabalho em altura, assim como a atividade anterior, que é a atividade em espaço confinado, é inerente à sua atividade o desenvolvimento e a aprovação de uma PET, uma permissão de trabalho, tá? Essa PET, ela é um documento em que você, quanto responsável, vai averiguar várias características do ambiente, visando reduzir quaisquer tipos de possibilidade de acidente, tá? Todo trabalho em altura deve ser precedido da análise de risco. Tá? E essa análise de risco ela é feita através da implantação dos procedimentos operacionais de atividades rotineiras, através de documentos como as permissões de trabalho. A NR36 é a NR de segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Tá? Essa norma ela traz os requisitos mínimos para avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas em indústrias de abate e processamento de carnes. Tá? Eu, durante alguns anos da minha vida, eu trabalhei em indústrias de abate, eu tive acesso a essa norma no momento em que ela foi implantada. Essa norma ela tem como pré-requisito reduzir quaisquer tipos de eventuais riscos aos quais os trabalhadores estão submetidos, desde utilização de casacos, botas, luvas, tanto luvas de malha de aço, assim como utilização de diversos móveis para evitar o desenvolvimento de lesões. Ambientes de abate estão geralmente relacionados a várias doenças que se desenvolvem através da realização de atividades repetitivas. E a NR que trata desses requisitos mínimos é a NR36, para os estabelecimentos de processamento de carnes e derivados. A NR37 é a NR que versa sobre a saúde em plataformas de petróleo. Ela também tem como pré-requisitos, ela traz
o estabelecimento dos pré-requisitos de segurança e condições de vivência em plataformas de petróleo em operação nas águas jurisdicionais do Brasil, ou seja, as águas às quais o Brasil tem poder. A NR38 é a NR que versa sobre a segurança e saúde no trabalho nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tá? Essa NR, pessoal, é a NR que os trabalhadores de coleta, eles estão submetidos, tá? Essa norma, ela visa prevenir e garantir as condições de segurança e saúde dos trabalhadores nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Essas atividades, elas abrangem coleta, transporte e transbordo de resíduos, tá? Varrição de ruas, capina, roçagem e podas de árvores, raspagens do meio-fio, limpeza e conservação de mobiliários, monumentos, túneis, pontes e viadutos, limpeza de praias, bueiras, bocas de lobo, entre outros. Agora, finalizamos aqui a nossa primeira aula, que fala sobre as normas regulamentadoras, os marcos legais da saúde e segurança no trabalho, além de diversos conceitos que são importantes para a sua atividade durante a sua profissão. Até a próxima, pessoal.